Quantos estiveram conosco os últimos 2 domingos? Pelo menos um dos 2 domingos está aqui conosco. Nós estamos falando sobre sonhos. Nós estamos numa série chamada Sonho Meu. E nós falamos sobre o sonho. Quantos lembram do primeiro sonho que nós falamos aqui? Era sonho de quem? De Jacó. E depois, quem foi o nosso segundo sonho, semana passada? Filho de Jacó, José. Então hoje nós estamos nessa sequência, nós vamos falar sobre o terceiro sonho hoje, e nós vamos finalizar domingo que vem com o nosso quarto sonho. Então nós estamos nessa série de 4 partes. O primeiro sonho foi o sonho de Jacó, o segundo sonho foi o sonho de José, filho de Jacó, e hoje nós vamos fazer o terceiro sonho, na verdade não é do filho de José, é de Salomão. Fala comigo, Salomão. Abre aí comigo 1 Reis. Hoje o nome da nossa mensagem é o sonho de Salomão. 1 Reis, capítulo 3, e nós vamos começar a nossa história aí. Se você puder, essa semana, leia um pouco o livro de 1 Reis, começando no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, se você conseguir chegar até o 10, esses 10 capítulos durante essa semana, para te dar um pouco de panorama daquilo que foi o reinado de Salomão. Então, basicamente, só para te dar um pano de fundo, nós estamos falando, a coisa que é interessante é que Davi, o pai de Salomão, tinha vários sonhos também. Mas nós não vamos entrar nos sonhos de Davi hoje e nem semana que vem, mas tem uma sequência aqui que a gente tem que prestar atenção. José, ele continua sonhando como uma continuação daquilo que o seu pai fez e aquilo que o seu pai sonhou. Então, a vida de Jacó, eu sei que é óbvio isso, que a vida do teu pai influencia a tua vida, você como um pai vai influenciar a vida do teu filho, eu sei que isso é óbvio, mas os sonhos de Jacó influenciaram diretamente a vida de José. E eu quero começar dizendo hoje que os sonhos de Davi influenciaram diretamente a vida de Salomão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Salomão, e nós sabemos que, sabe, quando você fala Salomão, talvez a primeira coisa que vem na tua cabeça é sabedoria. Quantos concordam comigo? Quando alguém fala Salomão, você pensa em sabedoria. Nós sabemos e escutamos falar que Salomão era o homem mais sábio do Antigo Testamento. Ele só não é o homem mais sábio da Bíblia porque Jesus foi encarnado e Jesus era mais sábio do que ele. Mas se não fosse por Jesus, Salomão seria o homem mais sábio da Bíblia. Até porque Deus faz uma promessa e fala assim, não vai ter nenhum homem mais sábio do que você. Obviamente, quando Deus vem em forma de homem, Jesus, ele é sabedoria em pessoa. Então, obviamente, Salomão não é mais sábio que Jesus. Mas Salomão era um homem que tinha uma sabedoria. E quando nós falamos, ele tinha tanta sabedoria que quando nós falamos sobre sabedoria, eu arrisco dizer que muitos de nós pensamos em Salomão. E Salomão era uma pessoa muito sábia. Agora, uma das coisas que eu queria começar falando é que todo esse lance de Salomão com a sabedoria, tudo acontece dentro de um sonho. A gente vai ler isso nesse nosso texto. Capítulo 3 e versículo 3, diz assim que Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai. Olha só, para por aí, olha essa frase, como essa frase é interessante. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Agora, quais eram os decretos do seu pai Davi? Eles eram os decretos de Deus. Em outras palavras, pessoas que falam que amam a Deus, mas não andam nos decretos de Deus, é questionável se ela realmente ama a Deus. O fato que ele amava a Deus, aqui o autor fala, ele andou de acordo com os decretos de Deus, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. Olha o 4, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse. Então, como que Deus aparece para Salomão? No sonho, nós estamos falando sobre sonhos aqui. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Vamos parar por aqui.
Então, o que está acontecendo nesse momento é que Salomão, ele está para assumir o trono do seu pai Davi. Agora, uma coisa que você tem que entender é que Salomão, nessa época, ele tinha 20 anos de idade. Então, eu queria que você se posicionasse no lugar de Salomão. Você com 20 anos de idade, teu pai foi o maior rei que a nação de Israel já teve, e você tem que agora preencher aquele trono, você tem que dar seguimento e continuidade àquilo que teu pai construiu. E você com 20 anos de idade, eu não sei se você se lembra como você era com 20 anos de idade, mas uma das coisas que eu poderia falar que eu era quando eu tinha 20 anos de idade, e ainda sou, é inseguro. Quem era inseguro com 20 anos de idade? Tá certo. Então, quando você está inseguro e você tem a incumbência de liderar logo após o melhor rei da história da tua nação, o teu pai, e todo mundo está olhando para você e falando assim, você vai dar seguimento àquilo que o teu pai, o maior rei, o rei maravilhoso que a gente teve, que a gente ama, que a gente gostaria de até morrer por ele, vai fazer, você vai ter que fazer, tudo bem? Imagina aquilo na cabeça e no coração de um garoto de 20 anos de idade. E de repente, Salomão tem a oportunidade de pedir, seja o que for que ele quisesse, diante de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu tenho uma imaginação um pouco fértil. E às vezes eu fico imaginando, e se eu tomasse um café com Bill Gates, o que eu falaria para ele? E se o Bill Gates falasse, Theo, eu gosto de você, cara, o que você precisa de mim? Eu posso eu posso te ajudar em alguma coisa na tua vida? O que você falaria para o Bill Gates? E eu fico imaginando que Salomão, ele teve exatamente isso, mas muito mais quando se diz respeito a Deus, e Deus não é Bill Gates, Deus é maior do que Bill Gates, e Deus tinha mais recursos que o Bill Gates, e Deus fala assim, eu te dou tudo o que você quiser. E eu fico imaginando como é que Salomão, ele está naquela posição, e ele pede por sabedoria. Agora, a gente fala sobre Salomão e sabedoria, a gente fala assim, Salomão foi um bom rei, Salomão foi, e você vai ler tudo, sabe, das partes, assim, eu diria, mais altas da carreira, ou do reinado de Salomão, é 1 Reis 10, você pode ler isso mais tarde na semana, mas é quando Salomão tem um encontro com a rainha de Sebá, e a rainha de Sebá, ela está vindo de longe, trazendo mais de 40 milhões de dólares em presentes, só para pedir, Salomão, responde algumas perguntas que eu tenho, porque eu escutei falar da tua sabedoria. Eu quero que você entendesse, naquela época não existia mídias sociais, não existia internet, e você for pensar como é que alguém consegue escutar das glórias de Salomão tão longe, é porque era algo tão maravilhoso que a notícia corria tão rápido e tão longe, e daí de repente essa rainha vem e ela começa a descrever toda a glória de Salomão do seu reinado. Agora a gente fala assim, aquela glória de Salomão e a glória do reinado de Salomão é porque ele era um homem sábio. Ele pediu sabedoria quando todo mundo pediria riqueza, quando todo mundo pediria derrota dos meus inimigos, quando todo mundo pediria, eu quero que a nossa força militar nunca se enfraqueça, quando todo mundo pediria aquilo que nós, ou um jovem de 20 anos inseguro pediria, ele pede sabedoria. Agora a pergunta que não cala é, como que Salomão foi tão sábio o suficiente para pedir sabedoria quando ele não tinha sabedoria? Para pensar nisso. Salomão foi sábio, ou melhor, houve uma preparação para que ele chegasse naquele momento que talvez você está sentado na frente de uma pessoa que pode te dar tudo o que você quer, e todo mundo vai pensar, ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir força e poder e influência, ele vai pedir carisma, e ele pede, eu não quero isso, eu quero sabedoria. O que faz uma pessoa de 20 anos de idade, diante de uma missão tão gigante, pedir por algo tão específico, algo tão crucial, antes mesmo dela ter essa própria coisa que ela pede? E eu comecei a meditar nisso. Então, neste sonho, olha só o que acontece, vamos continuar no texto. Fala assim que, agora Senhor meu Deus, versículo 7, agora Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Ele era uma pessoa humilde, ele sabia quem ele era. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Para por aqui.
Quando que ele faz o pedido? Ele faz o pedido entre o versículo 7 e o versículo 10. Em nenhum momento você vê a palavra sabedoria. Ele não pede por sabedoria. Olha isso, olha de novo, versículo 7. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai, mas eu não passo de um servo, ou melhor, de um jovem, e não sei o que fazer. O teu servo aqui está entre um povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Esse foi o pedido de Salomão, ele nunca pede por sabedoria. Versículo 11, continua o texto. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e eu lhe darei com um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido o quê? E a seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão, e depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Tem 3 verdades aqui que a gente pode analisar de como Salomão reage e se comporta dentro de um sonho. Nós sabemos ao longo da Bíblia que Deus usa sonhos para falar com o seu povo, e essa é uma das maneiras mais comuns de Deus falar com o seu povo, e com seus servos e com os profetas. É dessa maneira como Deus fala, não é a única maneira, é uma das maneiras e uma maneira muito frequente. Agora, uma coisa que a gente tem que começar a entender é que daquele sonho, por mais que tenha sido um sonho, é algo real, é uma interação autêntica de um homem com Deus. E naquela interação autêntica de um homem com Deus, mesmo sendo um sonho, ele consegue falar as coisas certas e ele consegue se comportar da maneira adequada. Existem 3 coisas no sonho de Salomão que, se nós aplicarmos para nossas vidas, eu tenho certeza que nós vamos começar a ter um maior entendimento do destino de Deus sobre nossas vidas, e a probabilidade de nós alcançarmos o propósito de Deus na nossa vida vai aumentar. E a primeira coisa é que, o primeiro ponto que se você estiver anotando, anota, e se você não estiver anotando, anota. Fidelidade te posiciona ao sonho de Deus. Fidelidade vai te posicionar para você receber o sonho de Deus. Sempre. Fidelidade vai te posicionar para você receber o sonho de Deus. Agora, é interessante uma coisa que Salomão, ele começa falando no versículo 7. Se você for voltar aqui para o texto, você vai ver que ele fala assim: o Senhor me fez reinar no lugar do meu pai, mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Se você for ver antes, no versículo 5, ele fala, o Senhor apareceu a Salomão e fala, peça-me o que quiser. E no 6 ele responde, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi. Pois ele foi o quê? Versículo 6, pois ele foi o quê? Fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, ele deste um filho que hoje se assenta no seu trono. O que Salomão está falando? O fato de eu estar aqui é fruto da fidelidade do meu pai, não é mérito meu. Talvez, Salomão talvez esteja naquele sonho, naquela conversa, ele talvez esteja ainda com a dúvida, por que eu estou aqui? E ele consegue chegar e falar assim, porque o Senhor foi bondoso ao meu pai, é por isso que o Senhor deu para o meu pai um filho para sentar nesse trono. Por que o Senhor foi bondoso ao meu pai? Porque o meu pai foi fiel a ti. Então eu sou a encarnação da bondade, que é o resultado da fidelidade do meu pai. Em outras palavras, ele começa a entender, não tem nada a ver comigo. O fato de eu estar sentado nesse trono tem a ver com a fidelidade do meu pai. Pode muito bem ser que a única razão que eu estou aqui é porque o meu pai foi fiel. Sabe, e Salomão, ele começa a entender que existe algo acerca da fidelidade. Sabe, eu fiquei pensando, como é que um homem de 20 anos de idade, olhando para Deus Todo-Poderoso, fazendo a pergunta, peça-me o que quiser, ele pede a coisa certa, sem mesmo ter essa tal coisa certa para pedir a coisa certa. Sabedoria no caso. Eu queria que você pusesse teu dedo aí em 1 Reis, continua aí nesse texto, mas abre comigo em Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 3.
diz assim, versículo 3, Provérbios 4. Porque eu era filho de meu pai. Isso aqui é Salomão escrevendo. Salomão, autor de Provérbios, ele escreve e fala assim: porque eu era filho de meu pai, nesse caso Davi, tenro e único em estima diante de minha mãe, Batseba. 4. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Davi foi a pessoa que ensinou Salomão a ter um apreço por sabedoria. Davi foi tão fiel na maneira como ele cria o seu filho, que ele fala assim: filho, talvez Davi, eu imagino que Davi tinha um entendimento que um dia o filho dele, ele vai herdar, obviamente ele sabia que o meu filho vai herdar o meu trono, ele tivesse um entendimento, um dia meu filho ele possa vir a ter um encontro com Deus, e naquele momento ele precisa pedir por sabedoria. Então ele já doutrina o filho dele desde cedo e fala assim, a palavra de Deus fala aqui no início do texto, aqui no versículo 3, que quando ele era tenro, quando ele era o único em estima diante de minha mãe, em outras palavras, ele estava ainda perto de sua mãe, ele era pequeno, ele era uma criança, ele não sabia de nada, e Davi falava assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, a coisa mais importante que você possa pedir um dia é sabedoria. Peça sabedoria. E ele começa a descrever sabedoria como uma pessoa que, se você honrar essa pessoa vai estender muita graça sobre a tua vida. Honra a sabedoria, filho. Sobretudo, mais do que ouro, mais do que prata. Se você for ler Provérbios, Salomão começa a falar tanto de sabedoria, e é tudo resultado daquilo que o seu pai Davi ensinou para ele. Ele fala assim: meu pai me ensinava quando eu tinha uma idade tenra. Sobretudo, busque sabedoria. Adquira sabedoria. E naquele momento, quando ele está aos 20 anos, perante Deus, não é à toa que ele fala: me dê discernimento e me dê entendimento. São características de sabedoria. Ele fala assim: eu preciso disso. Se eu for reinar, eu preciso disso. Sabe, o que a gente começa a entender aqui é que existe uma fidelidade na vida de Davi, que Salomão começa a colher os frutos dessa fidelidade. E eu parei para pensar um pouco aqui, especialmente na fase de vida onde eu e o Júnior nós estamos, que tem certas coisas que, se eu for fiel, o meu filho vai poder sonhar sonhos que eu não pude sonhar. Faz sentido? Você hoje pode sonhar sonhos por conta da fidelidade dos teus pais. E você pode ser fiel para que teus filhos venham sonhar sonhos que você nunca poderia ter sonhado. E isso nada mais é do que você fazer o teu teto o chão do teu filho. E você olhar para o chão que você está pisando e entender: isso aqui é o teto que os meus pais construíram para mim. E Salomão, ele tinha um entendimento: eu estou aqui por conta da fidelidade do meu pai. Olha só uma coisa tão interessante, e eu já vou linkar com o próximo ponto, mas não precisa pôr o próximo ponto ainda, mas abre ainda comigo em Números 12. Números 12, versículo 4. Esse versículo, ele é o versículo que linka o nosso primeiro ponto com o nosso segundo ponto. O nosso primeiro ponto é que a fidelidade vai te posicionar para você ter o sonho de Deus para a tua vida. Números 12, versículo 4. Aqui, Moisés, ele escolhe para si uma esposa, ele casa com essa esposa, Miriam e Arão. Eles não concordam com a esposa que Moisés escolheu, porque ela não era do povo de Israel, mas Moisés, ele escuta de Deus sobre isso, e eles começam a questionar a Deus: será que você realmente escutou a Deus? Eles começam a criticar Moisés, e olha só o que Deus faz no versículo 4 de Números 12. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, são 3 irmãos aqui, Arão o mais velho, Moisés e Miriam: vocês 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou, fala comigo, em sonhos eu falarei com ele. Fala comigo: Deus fala conosco
através de sonhos e visões. Está na Bíblia aqui, versículo 7. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é o quê? Em toda a minha casa. Boca a boca, em algumas traduções diz, face a face eu falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. O que Deus está falando aqui? Ele está falando para Miriam e para Arão, olha, normalmente com os meus profetas eu falo com eles através de sonhos e visões, mas com Moisés não. Com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu não uso linguagem figurativa, eu falo literalmente com ele. Para pensar isso. Então o que ele está estabelecendo aqui? Deus está estabelecendo em Números 12. Ele está estabelecendo algumas verdades. Uma verdade é que normalmente o de praxe é que Deus fala com seus profetas através de sonhos e visões. Por isso Deus pode falar com você através de sonhos e visões. Por isso que Deus fala conosco através de sonhos e visões. Agora, Moisés era uma exceção a essa regra, porque Moisés era fiel à casa do Senhor. Em outras palavras, a fidelidade de Moisés fez com que ele fosse excelente. A fidelidade de Moisés fez com que Deus falasse assim, para você eu vou abrir uma exceção. Sabe, muitas vezes você está vendo as coisas como elas são, e você começa a enxergar padrões na tua vida, e eu não sei você, mas tem momentos na minha vida quando eu falo para Deus, Deus, eu quero ser a exceção. E eu estou aqui para falar para você que tudo bem você falar isso para Deus, Deus, eu quero ser a exceção. Põe favor sobre mim que o Senhor não poria em outras situações padronizadas como essa, mas põe para mim porque eu quero ser a exceção. E para isso Deus fala, você quer ser a exceção? Então eu já pus aqui uma maneira para você ser exceção. Você vai ter que ser fiel. E da mesma maneira Deus fala com Davi. E Davi e Moisés eram pessoas que Deus fala, são homens segundo o meu coração. E eu creio que é a fidelidade do coração de Davi, é a fidelidade do coração de Moisés que fazia com que eles fossem exceção. Agora, se você for entender, o povo de Israel beneficia da fidelidade de Moisés, e agora Salomão, voltando para 1 Reis, Salomão se beneficia também da fidelidade de Moisés. O que nos põe para o nosso segundo ponto, que é a adoração que vai te posicionar para o sonho de Deus. Fala comigo, a adoração vai me posicionar ao sonho de Deus. Não importa quão mirabolante for o teu sonho, não importa quão maravilhoso for o teu sonho nunca vai ser mais satisfatório, nunca vai te preencher tanto quanto o sonho de Deus para a tua vida. Outro dia eu estava pensando comigo mesmo, e se eu tivesse um sonho diferente daquilo que eu sonho hoje, que é o sonho de Deus para a minha vida? E Deus começou a falar comigo, é difícil você ganhar de mim numa competição de quem consegue sonhar o sonho com mais qualidade. Para pensar, você vai fazer um jogo com Deus e Deus fala assim, vamos brincar um jogo? Vamos ver quem vai ganhar esse jogo. Quem consegue sonhar o sonho com maior qualidade? Quem ganha, você ou Deus? E por que nós insistimos, Deus, eu quero sonhar os meus sonhos para mim mesmo. Eu falo para você, você nunca vai ser tão satisfeito, você nunca vai ter um sentimento tão pleno, de plenitude, você nunca vai se sentir tão eficiente na tua vida aqui na terra, quanto quando você sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. E a maneira de você sonhar os sonhos de Deus para a tua vida, o primeiro ponto que nós falamos é fidelidade. Sabe, muitas vezes a gente começa, sabe, a fidelidade, ela sempre te posiciona para o favor. E se você for ver o que está acontecendo com Salomão, lá no 1 Reis 3, ele fala que ele foi oferecer sacrifícios em Gibeon. Agora, o que você tem que entender é que existe algo chamado Templo de Salomão. E não tem nada a ver com aquilo que a gente tem lá no centro de São Paulo, tem tudo a ver com aquilo que você lê na Bíblia. Amém? Então, o Templo de Salomão, o verdadeiro Templo de Salomão, ele não tinha sido construído em 1 Reis 3. Então você pergunta, como é que o povo de Israel adorava? Existia um problema que era, como que o povo de Israel vai adorar? Então as pessoas, os líderes da nação de Israel, desde a época de Davi, eles estavam preocupados, porque eles falavam assim, a gente não tem um lugar para adorar a Deus. Pessoas estão em lugares altos, e as pessoas iam fazer sacrifícios a Deus, nos montes, iam desses lugares altos, era Gibeon. Então Salomão, ele vai praticar então aquilo que ele entende como é a adoração dele, é a fidelidade na sua adoração, e ele vai sacrificar em Gibeon, e naquele lugar Deus encontra ele. Agora, o que você tem que entender é que mais tarde Salomão vai receber então a incumbência de construir um templo para Deus, e aí que é o templo de Salomão, o original, o verdadeiro. E ele antes de fazer isso, ele já está fazendo algo que é parte dele, adorar a Deus.
Por que você adora a Deus? Sabe, eu fico pensando para mim mesmo, e eu fico pensando sobre a minha próxima geração. Uma das coisas que eu tenho orado ultimamente é: Deus, eu quero que o meu filho seja um adorador teu. Sabe, a realidade é que a melhor maneira para ele ser um adorador de Deus é ele assistir o pai adorando a Deus. E Salomão assistia o seu pai adorando a Deus. Salomão via a fidelidade na vida do seu pai. Então, mesmo sem ter um templo, Salomão falava assim: eu vou para Gibeon, eu vou lá adorar a Deus. E mais tarde Deus falou assim: você vai ser aquele que vai construir o meu templo. Mas Salomão já estava adorando a Deus. Ele tinha um apreço pela presença de Deus. Sabe, uma das coisas que eu fico entendendo sobre adoração é algo como... Muitas vezes a gente pensa que adoração, ou talvez você não pense dessa maneira, mas depois que eu descrever você vai começar a entender o que eu estou falando. Mas muitas pessoas, talvez elas enxergam a adoração como uma manipulação para Deus. Se eu adorar a Deus, se eu louvar a Deus, Deus vai vir. Se nós adorarmos, vai ter um ambiente do Espírito Santo aqui, e daí vai ter uma cura, vai ter uma libertação, vai ter um romper, vai ter um milagre vai acontecer. E sabe, nada mais é isso do que uma manipulação à presença de Deus. Vocês concordam comigo? Certo. Agora, Salomão, ele começa a ver uma coisa no Davi que não é uma manipulação. Davi tem um estilo de vida de adoração. Davi aprendeu a ser um anfitrião da presença de Deus. E outro dia eu estava pensando, o que quer dizer eu ser um anfitrião na presença de Deus? E eu faz um tempo, eu lembrei de uma situação engraçada que há um tempo atrás eu fui convidado para jantar na casa de uns amigos, e eu fui para esse jantar, e quando cheguei lá descobri que eu não era o único convidado, tinham mais uns outros 2 convidados. E o jantar estava indo muito bem. Eu não sei se você já esteve nessa situação antes, mas de repente parece que o anfitrião esqueceu da tua presença lá e começou a focar nos outros 2 convidados. E daí a pergunta ficou: o que eu estou fazendo aqui? E depois de eu ter ido no meu Instagram, e depois de eu ter respondido todas as minhas mensagens de WhatsApp, depois de ter visto se chegou nenhum e-mail, respondi todos os e-mails, não tinha mais nada o que fazer no meu telefone celular, eu ficava pensando: o que eu estou fazendo aqui? Você já teve essa situação na tua vida antes? Só eu? Não. Quem teve já isso? Tá bom. Você se sente honrado naquela situação? Você se sente bem-vindo naquela casa? Sabe? Quando você está na casa de um convidado, quando você vai para um jantar porque alguém te convidou para você ir na casa dele para jantar, você se sente honrado quando a pessoa reconhece a tua presença. E ela não precisa estar constantemente. Você precisa de uma água? Você quer comer um pouco mais? Você quer sentar no sofá? Ela não precisa estar constantemente fazendo isso. Mas o fato dela reconhecer a tua presença, você está aqui, você é importante para nós. Só isso já te faz sentir bem-vindo. Sim ou não? E quantas vezes Deus entra na nossa presença e nós simplesmente damos atenções para outras coisas, que nem celular, o que a pessoa está falando ao nosso redor. Eu fico pensando, será que às vezes Deus sente como eu me senti naquele jantar, naquela casa, quando eu vejo o anfitrião dando atenção para todas as outras coisas, menos eu? Sabe, Salomão, ele cresceu vendo seu pai ser um bom anfitrião da presença de Deus. O que quer dizer isso? Salomão cresceu vendo seu pai ser um adorador. Salomão, se perguntasse para Salomão: como é o teu pai? O meu pai é um cara fiel a Deus, e ele é um cara que adora a Deus, ele reconhece e honra a presença de Deus. E mal sabia Salomão que a fidelidade do seu pai Davi e a sua própria adoração, a adoração do seu pai Davi, que mais tarde ele herda como um valor da sua vida, é aquilo que põe ele para sonhar e receber os sonhos de Deus. Olha comigo, 1 Reis, no texto que você tem aberto aí, eu queria que você abrisse aí comigo, no versículo 4, você já está aí com ele aberto, vamos ler de novo. Fala assim que o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar quantos? 1000 holocaustos. Sabe, uma das coisas que eu gosto de Salomão é que o cara pensa grande. Ele fala assim: vamos sacrificar, vamos fazer o sacrifício a Deus. Não. Traz aí 1000 carneiros aí que a gente vai. 1000? Hoje a gente vai matar, a gente vai sacrificar 1000. Eu fico imaginando, como que você sacrifica 1000? Você já parou para pensar nisso? Ele devia ter servos que vinham com o carneiro e ficavam só com uma faca assim. Eles ficavam passando os carneirinhos. Eu sei que é uma cena bizarra, mas é isso que eles faziam. E Salomão, ele fala assim: não é suficiente um sacrifício, 1000 holocaustos a Deus.
Sabe, Salomão tinha um apreço pela presença de Deus, que não foi algo simplesmente que ele falou assim, eu acho que isso aqui é uma boa ideia, eu acho que isso aqui vai ser uma boa manipulação para eu ter agora que eu sou rei, desse negócio todo, eu acho que agora é uma boa hora de eu começar a adorar a Deus. Não, não, não. Ele herdou isso, era um valor da sua família, era um valor que ele cresceu vendo seu pai estabelecer como, esse aqui é um pilar do nosso reino, esse aqui é um pilar da nossa família, se você é meu filho, você vai adorar a Deus. E sabe, Salomão, ele herda os despojos da fidelidade do seu pai, ele herda os despojos do estilo de vida de adoração do seu pai. Tanto é que ele, depois que seu pai morre, ele continua adorando a Deus. E olha só, em Gibeon, versículo 5, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão no sonho. Ele disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. O que está falando aqui? Eu comecei a entender que, sabe, o fato aqui é que Salomão, ele se posiciona através da sua adoração, fala assim, Deus fala assim, você honra a minha presença. Porque você honra a minha presença, você vai honrar as minhas palavras e você vai honrar as minhas ideias para você, em forma de sonhos. Deixa eu te dar um sonho. Eu vou te dar um sonho, e nesse sonho eu vou descer para você como um diálogo. E nesse diálogo a gente vai conversar. E eu vou perguntar para você, o que você quer de mim? O que você precisa de mim? E quando Salomão se dá conta, ele fala assim, o Senhor deve estar aqui porque meu pai foi um cara muito fiel a ti. E já que a tua natureza é de um Deus bom, o Senhor está então me dando essa oportunidade. Mas ele talvez não percebeu que foi o fato que ele estava adorando a Deus que o posicionou também para receber o pedido ou a pergunta, o que é que você quer de mim? E naquele momento Salomão sabe exatamente o que ele precisa falar. Por quê? Porque o seu pai tinha sido fiel em doutriná-lo, peça sabedoria acima de tudo. Um dia vai chegar aquele momento na tua vida, peça sabedoria acima de tudo. Eu comecei, sabe, eu estava orando outro dia, eu estava falando assim, Deus, na verdade tudo surgiu porque eu estava lendo um artigo sobre um homem chamado Oral Roberts. Alguém já ouviu falar sobre esse evangelista chamado Oral Roberts? Oral Roberts foi um cara que, eles dizem que foi o primeiro homem na década de 50 a televisionar milagres e curas sobrenaturais de Deus. E esse homem, ele era um evangelista, um avivalista lá nos Estados Unidos, e ele viajava os Estados Unidos inteiro, ele tinha uma tenda que ele armava, essa tenda, ele era tão grande que ela cabia 10 mil pessoas sentadas debaixo dessa tenda. Ele fazia as cruzadas dele, e ele orava e ele pregava o evangelho, pessoas eram salvas, pessoas eram libertas, elas eram curadas, restauradas. E Oral Roberts, uma vez eles perguntaram, estão fazendo entrevista com o Oral Roberts, eles falaram assim, como é que você se prepara para as tuas mensagens? E ele falava assim, eu passo 75% do meu tempo de preparação da mensagem só adorando a Deus. Eu falo, como assim? E o restante? O restante eu vou estudar a Bíblia, e eu estudo bastante a Bíblia, mas eu passo muito mais tempo adorando a Deus do que estudando a Bíblia. Por quê? Porque eu quero poder estar sabe, a palavra que ele falou é, eu quero ter condições espirituais para anfitriar a presença de Deus. Sabe, se você é um atleta e você pode passar muito tempo trabalhando na sua técnica, mas se você não tiver preparo físico, condicionamento físico, você não vai conseguir mostrar sua técnica sem preparo físico. E Salomão ele entendeu certas coisas que eu diria que está na mesma fala de Oral Roberts, que é, sabe, não adianta eu ter todo o conhecimento teológico acerca de Deus, se eu não sei anfitriar a presença dEle. Não adianta eu ter acesso à fonte, se eu não sei o que fazer e manter essa fonte perto de mim. Então Salomão fala assim, sabe, eu vou adorar a Deus, isso já é um valor da minha família, eu quero manter isso. E sabe, eu comecei a imaginar, sabe, muito daquilo, era como se Deus falasse para mim, eu quero que você passe mais tempo só me adorando, só me adora. Sabe, quanto tempo leva para você fazer uma petição? Segundos. Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de milagre. E se a tua vida de oração for só reduzida para petições, a tua vida de oração não vai dar mais do que 5 minutos. Sim ou não? Você consegue fazer todas as suas petições, se você for inteligente, em menos de 5 minutos. Você pode passar por uma situação, se você não for redundante, se você não for aquela pessoa prolixa, você vai conseguir fazer todas as petições em menos de 5 minutos. Você pode passar por uma guerra, só que você consegue. Deus, eu peço que você me dê vitória na guerra. Acabou. Orou. Agora, se você tem uma vida de adoração, a tua vida de oração é mais do que 5 minutos. E aquilo que Salomão estava entendendo é isso, sabe, para eu ter aquilo que eu preciso anfitriar a presença de Deus. E se eu anfitriar a presença de Deus, vai ter uma portinha que é o
o que é que você quer de mim? Eu te dou tudo que você pedir. E ele soube se posicionar. Ele não manipulou a presença de Deus. Ele se posicionou para receber o sonho de Deus. E sabe, muitas vezes eu começo a pensar, se nós adorássemos mais. E eu não estou falando com a banda, e aqui, isso aqui é muito bom. Quantos de vocês apreciam os nossos irmãos, a equipe de louvor e adoração? Eu amo eles, sou grato a Deus por eles. Mas sabe, o que eu estou falando é mais do que isso. Isso aqui é uma expressão daquilo que você vive no teu dia a dia, na semana. Se você pudesse ter mais disso, eu te garanto que você vai ter aqueles momentos onde Deus abre uma portinha e fala assim, o que é que você quer? Você quer ser uma exceção? Com os meus profetas eu falo sonho e visões, mas com Moisés eu falo face a face. Por quê? Porque ele é fiel à minha casa. Por quê? Porque ele cultiva a adoração. Por quê? Porque quando eu vou para a casa de Moisés, eu não me sinto como um convidado esquecido. Eu me sinto como aquele convidado que é reconhecido e honrado. Qual que é o teu nível? Quão bom de um anfitrião da presença de Deus você é? Essa é a pergunta que a gente tem que começar a perguntar. Será que eu sou um bom anfitrião da presença de Deus? E por final aqui, olha só o que acontece, o terceiro ponto, é que o senso de propósito de Salomão esclarece o sonho dele. O senso de propósito esclarece o teu sonho. Deixa eu falar uma coisa, o teu sonho não é o teu propósito. O teu sonho não é o teu destino. Existe um destino, e esse destino é o propósito de Deus para a tua vida. E o teu sonho vai te levar para esse destino. A gente falou semana passada sobre José. E se você for recordar, lá na história de José, ele tem um sonho em Gênesis 37, aos 17 anos de idade. Ele tem um sonho que ele vê então as suas espigas de trigo, o seu feixe de trigo mais alto que o dos seus irmãos, e dos seus irmãos curvando para ele. E o segundo sonho de José é que ele está no centro de estrelas e lua e o sol representando seu pai e sua mãe, e eles se curvavam diante dele. Esse era o sonho de José. Agora, aquilo não era o destino de José. Aquilo foi o sonho de José, e o sonho se cumpriu na vida de José. Ele se cumpriu quando ele é o vice-governador do Egito, e todo mundo está com uma fome, menos Egito. E Egito tem comida, e os seus irmãos vêm lá de Canaã, lá de longe, e eles vêm para comprar comida do Egito, sem saber que seu irmão era o vice-governador do Egito. E naquele momento eles se curvam diante de José, sem saber que ele é José. Eles pedem, por favor, nos ajude, misericórdia, nos dê comida, a gente compra de você comida. Naquele momento se cumpriu o sonho de José. Mas qual era o destino e o propósito de José? O destino e o propósito de José era alimentar multidões, era beneficiar nações. Esse era o destino de José, esse era o propósito de José. Agora, uma pergunta é, por que Deus não dá o nosso propósito e nosso destino como sonhos nossos? Eu fico imaginando para José, por exemplo, José vindo, se você for prestar atenção na história de José que nós falamos semana passada, José era um cara que, ele era dedo duro, vocês lembram disso? Ele era dedo duro. Outra coisa, ele era arrogante, ele era imaturo, ele não era nada sábio. Agora imagina então José tendo um sonho que falava assim, José, o sonho, eu sou Deus, eu vou te dar um sonho, o meu sonho para você. Qual que é o meu sonho, Deus? Você ajudar muitas pessoas. O que José falaria? Um cara que é dedo duro, arrogante, uma pessoa imatura, não sábia, o que ele falaria? Ah, valeu Deus, obrigado. José, eu tenho um sonho. Qual que é o sonho? Seus irmãos vão se curvar perante você. Eu gostei desse sonho. Esse sonho eu gosto. Por quê? Porque normalmente o sonho de ajudar pessoas não é algo que nos motiva. O sonho de ser grande é algo que nos motiva. E Deus, na sua sabedoria infinita, Ele fala assim, deixa eu te dar um sonho, você vai ser grande. Por quê? Porque o teu propósito é ajudar pessoas. E para você ajudar pessoas, você tem que ser grande. E se eu falar para você que você vai ajudar pessoas, isso não vai te motivar. Mas já que você ainda não é tão sábio, já que você ainda é imaturo, eu só vou falar para você, você tem que ser, meu sonho para você é ser grande. E você fala assim, eu quero esse sonho. E o que eu tenho que fazer? Eu sacrifico o quê para ter esse sonho? E Deus começa a falar, e no meio do processo de você buscar esse sonho, Ele vai arrancando o orgulho, a tua imaturidade, a tua falta de sabedoria, e daí de repente quando você chega no cumprimento do teu sonho, você já tem a maturidade para entender o teu propósito. Ah, é ajudar pessoas. Faz sentido?
Então, Salomão, ele chega no momento onde ele entende qual que é o meu propósito. É como se Davi estivesse preparando os últimos 20 anos da vida de Davi. Ele fala assim: filho, seguinte, o teu propósito é reinar, é governar. Você vai dar seguimento a tudo que eu construí. Eu fui um homem de sangue, eu conquistei as terras, eu matei para proteger o povo de Deus, eu derramei muito sangue. Agora você vai construir aonde eu abri caminho. Esse aí é o teu propósito. Então Salomão, quando ele tem um sonho de Deus, o entendimento que ele tinha do propósito, eu vou falar uma coisa para você, entenda isso muito bem, se você puder, anota isso. O teu propósito e o teu sonho são duas coisas diferentes. Não confunda essas duas coisas. O teu propósito é o teu destino. O teu sonho é o veículo que, se você for fiel com aquilo, Deus vai fazer você chegar com esse veículo para o teu destino. É o que vai te levar para o teu destino. E olha só, Salomão, olha só lá no versículo 10, ele fala assim, versículo 9 de 1 Reis 3, nós estamos ainda em 1 Reis 3, ele fala assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para o quê? Governar o teu povo, e um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar ou liderar este teu grande povo? E o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, e por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir. Sabe, esse entendimento que Salomão tinha sobre o seu próprio propósito, fez com que ele falasse assim: Deus, eu sei que é isso, esse aqui é o meu destino. Então, para eu chegar nesse meu destino, me dá alguma coisa que é como esse sonho desse veículo que eu quero ter, para eu poder chegar lá. Em outras palavras, o destino influenciou a vida de sonhos de Salomão. Qual que é o teu destino? Deixa eu falar uma coisa, tem que haver compatibilidade no teu destino e nos teus sonhos. Se não houver compatibilidade, você é uma pessoa que está se contradizendo. Aí eu sinto que Deus tem um propósito da minha vida, é que Deus vai me ajudar a ser uma voz de justiça. E o teu sonho? Meu sonho é ser um senador. O meu sonho é eu ser um deputado. Tem a ver isso. Você, como um senador, como deputado, esse é o veículo que você vai chegar, que vai te levar para você ser uma voz de justiça para os injustiçados. Agora, se você não entende o teu propósito, uma vez que você é um senador, um deputado, você vai lutar pelo poder para você simplesmente continuar com poder. Faz sentido o que eu estou falando? E Salomão entendia, sabe por que eu preciso de sabedoria? Porque eu sou chamado para governar. O meu propósito é dar seguimento ao reino do meu Pai. É por isso que eu preciso de discernimento. Me dá discernimento, Deus. E Deus olha e fala assim: você pediu por sabedoria, eu vou te dar sabedoria. E já que você teve esse coração, eu vou te dar muito mais ainda. Te dou vida longa, eu te dou poder, eu vou te dar vida, eu vou te dar riquezas. E o Senhor olha aquele coração de Salomão. E hoje eu queria só terminar dizendo que, sabe, uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer é esse discernimento entre sonho e destino. E quando você começa a entender qual que é o destino de Deus na minha vida, talvez você não entenda completamente hoje o destino de Deus na tua vida, mas deixa eu te adiantar algumas coisas. Não existe melhor maneira de você saber o destino de Deus para a tua vida do que você conhecer Deus. É Ele que doa os sonhos, é Ele que doa os destinos. E se você consegue conhecer o doador de destinos, o doador de sonhos, Ele vai revelar para você o teu destino e os teus sonhos. E se você for simplesmente fiel e falar assim: Deus, nesse processo, às vezes tanto planejamento, não sei se você já conheceu uma pessoa assim, porque eu sou essa pessoa. Às vezes é tanto planejamento, tanta projeção para o futuro, que você fica tudo embolado no meio de campo. Sabe o que eu estou falando? Pessoas que só pensam lá na frente, e às vezes fica difícil você viver o presente. Você conhece gente assim? Sabe, e nesses momentos você tem que voltar para o básico de: Deus, eu vou ser fiel com aquilo que eu tenho na minha mão hoje. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Enquanto eu te adoro, você vai abrir uma portinha para mim, que é: o que é que você precisa de mim? E se eu conseguir entender o big picture, eu sei a pergunta certa, ou melhor, o pedido certo para fazer o Senhor, e aquilo vai me abrir para outra porta, e assim foi a vida de Salomão, até ele cumprir aquilo que era dar seguimento àquilo que o seu pai Davi fez. E hoje a minha oração é que nós venhamos ser essa igreja, que você venha ser essa pessoa que venha ter um entendimento do teu destino, entendimento do teu sonho. Sabe, quanto mais você conhece o teu destino, quanto mais você conhece o teu propósito, mais esclarecido vai ser o teu sonho. Quando Deus vem para você numa visão, vem com você num sonho e fala:
e começa um diálogo com você, você já tem um esclarecimento.